9 de setembro é o Dia Nacional e Latino-Americano da Epilepsia, Dia do Roxo. E é então uma boa oportunidade para a gente aprender um pouco mais a respeito dessa doença que é muito cercada de preconceitos, de falta de informação. Para começo de conversa, eu já digo logo que a epilepsia não é contagiosa. Ninguém precisa ter medo de socorrer ninguém que esteja com uma crise epilética. Quem confirma para a gente é o Dr. Luiz Daniel Settel, que é neurocirurgião, especialista em epilepsias e tumores cerebrais e membro do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Dr. Settel, é um prazer contar com o senhor mais uma vez aqui no Cotidiano. Olá, tudo bem? É sempre um prazer participar com vocês aí. Um olá para todos os ouvintes. Então vamos começar explicando o que é a epilepsia, hein, Dr. Settel? Bom, como você bem ressaltou lá na tua introdução, realmente, para as pessoas ficarem bem tranquilas, a epilepsia não é contagiosa, embora, apesar de estar no século XXI, muita gente ainda acha isso, a epilepsia não é contagiosa, não precisa ter medo de ficar perto ou mesmo socorrer alguém que tenha uma crise epilética. E, bom, a epilepsia nada mais é do que descargas elétricas anômalas do cérebro. O que é exatamente isso? Os nossos neurônios, as células do cérebro, elas se comunicam entre si através de descargas elétricas. Claro, de uma forma organizada, de uma forma cadenciada, e elas trocam informações através dessa forma. Na epilepsia, e muita gente não sabe por quê, em algum momento essas células começam a disparar esses sinais elétricos de uma forma desordenada. E isso causa a epilepsia, que é bastante variada nos seus sintomas de acordo com a origem, a localização, onde lá no cérebro essas descargas se originam. Porque o que a gente mais conhece, o que chama mais atenção é aqueles casos em que a pessoa cai no chão, se debate, aí tem uma salivação muito grande e tem aquela baba, né? Que é uma crise que assusta um pouco mais quem está por perto, né? Mas são vários os tipos de crise, né, Dr. Settel? Exatamente. Embora essa seja talvez a mais conhecida, primeiro é importante ressaltar duas coisas. Que primeiro, ela não é a mais frequente, essa é a primeira coisa. E essa convulsão, ela não é exclusiva da epilepsia. Outras situações, intoxicações, infecções, distúrbios de íons no sangue, podem causar convulsões e o paciente não é epilético, né? Embora isso chame bastante atenção, é bom ressaltar isso. Não é das manifestações da epilepsia, não é a mais comum, felizmente, e não é as convulsões não são exclusivas da epilepsia. Mas o senhor frisa bastante que é importante a gente reconhecer os outros tipos de crises, né? Sim. Que às vezes são até bem mais discretas e podem até passar despercebidas, né? Sim, nós temos, em termos de classificação, nós temos as crises generalizadas, das quais a convulsão é apenas um tipo, mas existem outras crises generalizadas, que significa o que essa generalização? Que atinge o cérebro como um todo. Então, o paciente, geralmente nas generalizadas, ele perde a consciência, pode até ser que ele não caia ao solo, mas ele, se você conversar com ele, ele não responde, e depois da crise ele não vai se lembrar de nada do que aconteceu durante a crise. E existem as crises parciais. As crises parciais são aquelas que, como o próprio nome diz, afetam o cérebro apenas parcialmente. E dessas parciais, nós temos as parciais simples, onde o paciente, apesar de ele ter manifestações, por exemplo, uma crise parcial motora, ele pode ter, digamos assim, ou, por exemplo, abalos no braço esquerdo, se isso estiver na área da motora, porém, ele está acordado. Você conversar com ele, ele te responde, ele está totalmente consciente, mas ele apenas não consegue controlar os movimentos do braço, por exemplo, ou outras manifestações. Às vezes, a manifestação da epilepsia pode passar apenas por um mal-estar, uma sensação na boca do estômago e acabou. Né? É claro, obviamente nem todas as sensações, mal-estar na boca do estômago, isso é uma epilepsia, claro que não é isso que eu quero dizer, mas é só para as pessoas terem uma noção que existem várias, é uma gama muito grande de sintomas, né? E outras que os pacientes também
chama muito a atenção é que muitos pacientes ou familiares ou pessoas interessadas no assunto conversam com a gente, chamam de ausência, onde o paciente fica por frações de segundo ou poucos segundos, ele fica desligado, como se desligasse. Na verdade, aí nós temos duas entidades aí. Isso são chamados também crises espaciais complexas, porque ele afeta um pouco a consciência do paciente, mas existem ausências mesmo em que isso dura, e pode acontecer em crianças ou em adolescentes, em adultos é mais raro, em que isso geralmente acontece por frações de segundos. Às vezes, quem está conversando com a pessoa nem percebe, embora a pessoa acaba percebendo, porque às vezes ela está conversando com alguém e pula ou deixa de ouvir uma palavra, por exemplo, e aí ela sabe que teve alguma coisa. E existem outras coisas que muita gente confunde com a ausência, que é o que a gente chama de parada comportamental, onde o paciente, isso dura mais, pode durar de segundos, às vezes até 1, 2 minutos, em que o paciente ele tem uma parada mesmo, ele para de falar ou fazer tudo o que está fazendo, geralmente ele arregala os olhos e fica olhando, às vezes, para o infinito, como se não estivesse olhando mais para a pessoa, que estivesse através da pessoa. Mas nesse momento, isso também é uma crise parcial complexa. Ele não entende, ou ele ouve muito pouco, ou compreende muito pouco do que está se falando com ele, e ele não consegue responder, mas isso depois, isso é outra característica das epilepsias, depois de passar da crise, o paciente volta ao normal. É claro que nas generalizadas, às vezes ele demora um pouco, às vezes ele fica meio sonolento, com dor de cabeça, isso leva alguns minutos até ele voltar completamente ao normal. E nas parciais, provavelmente parciais simples, terminou a crise, ele já está normal. Então, a recuperação sempre do paciente para o estado dele antes da crise. E o comum é a pessoa ter uma crise como essa, assim, e deixar para lá, achar que, não deve ter sido nada. E esperar outras crises acontecer para depois tomar a providência de procurar um médico? Não, de forma alguma. Toda vez que a pessoa tem alguma crise, se apresentar algum desses sintomas que eu falei, ou até mesmo outros, tudo que ele apresentar que for diferente do normal dele precisa ser investigado. É claro, nem todos os casos significa que vai ser tratado, mas precisa ser investigado. Geralmente, sim, a gente costuma dizer que todo mundo tem direito a ter uma crise convulsiva na vida e ele nunca mais ter. Pode ser que ele tenha um episódio e não tenha mais. Então, assim, uma crise isolada pode até ser que não seja tratada, mas precisa investigar, e principalmente em algumas situações. Por exemplo, se nós estamos falando de um jovem ou de uma pessoa na faixa dos 40, 50 anos, que nunca teve nada e tem uma crise convulsiva, é importante ser investigado, porque geralmente nessa idade nós precisamos descartar o que a gente chama de epilepsia secundária, ou seja, que tem algumas outras doenças que levem a isso, que pode ser sangramentos, que podem ser traumas, que pode ser tumores, isso precisa ser investigado. Pode até, como eu falei, pode até ser que a investigação não resulte em nada, ótimo, e talvez até nem seja tratável, porque se foi uma crise isolada e toda investigação veio normal, a gente precisa aguardar. Pode ser que ele nunca mais tenha, mas uma coisa é não investigar, outra coisa é não tratar. Então, se tiver alguma coisa diferente, precisa ser investigado. Mas o que eu queria saber é assim, se a maioria das pessoas não identifica, por ser uma crise mais leve, vamos dizer assim, essa ausência, por exemplo, essa parada, se a maioria das pessoas, no seu conhecimento, procura rapidamente o médico, ou se a maioria tenta deixar para lá e com isso atrasa um diagnóstico e, consequentemente, o tratamento da epilepsia? Bom, sim, nesse caso, sim, infelizmente, a maioria das pessoas, elas acabam postergando a procura do médico, até mesmo, principalmente em casos mais suaves, porque apresenta uma vez, é claro, também por desconhecimento, né, isso não é muito difundido, a pessoa acaba foi um mal-estar, sentiu alguma coisa e deixa para lá. Depois
da terceira, quarta, quinta, é que isso está começando a ficar frequente. Então, aí procura um auxílio. Principalmente naqueles casos, assim, demora mais se o paciente teve uma crise hoje, vai ter outra daqui a um ano. Então, não é nada, uma coisa rápida. Quando se torna mais frequente, aí acaba procurando médico mesmo. Nós estamos aqui conversando com o neurocirurgião, especialista em epilepsias, Dr. Luiz Daniel Settel. Dr. Settel, e no caso aqui, a gente falando de crises, de sintomas de crises, e o senhor falou que crianças podem ter, adolescentes podem ter, mas a epilepsia ela pode passar, desenvolver ao longo da vida também, ou é sempre no começo e a pessoa tem, mas só vai descobrir depois essa disfunção aí do cérebro? Não, a grande maioria dos casos, em torno de 70%, 70 e poucos por cento dos pacientes, eles vão começar ou na infância ou na adolescência a ter epilepsia. Porém, nada impede que em outras fases da vida, até mesmo depois de 60, 70 anos, possa ter que, geralmente, aí temos causas diferentes. As causas geralmente da infância, ou foi por algum problema na gestação, ou malformações, ou boa parte das vezes, mas mais da metade das vezes, a gente não descobre uma causa exatamente das crises, e as que começam mais tardiamente, ou seja, lá depois de 25, 30 anos, que a gente chama de epilepsias tardias, essas daí a gente são mais associadas ao que a gente chama de epilepsias secundárias, ou seja, associadas a algum outro problema que levou a isso, como, por exemplo, um trauma de crânio com lesão cerebral pode causar epilepsia até mesmo tardia, mesmo anos depois do trauma, sangramentos, tumores, malformações vasculares de outras formas, podem causar infecções e outras coisas que podem causar a epilepsia nesses pacientes. Isso aí é mais um motivo que toda vez que tiver algum sintoma nesse sentido, procurar um médico para fazer essa investigação, porque muitas vezes você pode detectar situações que você, precocemente, que você pode curar ou até mesmo, no pior dos casos, controlar. Quando você não procura o médico, às vezes, principalmente se nós estamos falando de tumores e outros tipos de lesão, a coisa posteriormente pode ficar bem mais grave. Correto. Agora, falando de tratamentos, o que nós temos assim de mais moderno? Porque a medicina a cada dia desenvolve novas técnicas, novos medicamentos, né? O que tem assim de mais novo no tratamento da epilepsia? Bom, o tratamento da epilepsia, a grosso modo, ele é essencialmente medicamentoso. 70% dos pacientes eles vão ter controle da epilepsia dele com medicação, com às vezes mais de uma medicação associada, mas eles acabam controlando as crises com medicação. Embora sempre no passar dos anos tenham se desenvolvido várias medicações e recentemente chegou no mercado brasileiro uma medicação que estava até relativamente sendo aguardada há um bom tempo, porque já tinha saído há vários anos atrás, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O fato é que esse número, esses 30% de pacientes que não têm o controle com a medicação, ele se manteve no decorrer do tempo. Até num congresso foi bastante interessante uma palestra de um colega que falou, ele começou a carreira dele nos anos 60, quando foi inventado uma droga chamada carbamazepina, e naquela época já era assim, 30% dos pacientes não tinham controle. E hoje, 40, 50 anos depois, mantém com o mesmo índice, mesmo com várias outras drogas que foram descobertas. É claro que assim, não vou dizer que as drogas novas são ruins, claro que não. Mesmo porque diminui, quanto mais nova a droga, menos efeitos colaterais tem. Então, também isso é importante na qualidade de vida do paciente, mas ainda não teve esses 30% que permanecem sem controle continuam não tendo. Agora, para esses 30% que não têm controle de medicação, alguns deles vão ser candidatos a tratamento cirúrgico da epilepsia, que é o quê? O objetivo do tratamento cirúrgico é você
retirar do cérebro o foco, ou seja, aquele ponto da onde você consegue achar a origem das descargas elétricas anômalas que a gente tinha comentado. Então você vai lá na cirurgia, tira essa região e com isso você tenta controlar as crises. E o que eu também sempre falo para os pacientes é que não significa que você fez a cirurgia, ou fazer a cirurgia não significa não tomar remédio. Não é porque fez a cirurgia que vai parar de tomar o remédio, pelo menos no começo. Muitas vezes, até com o passar dos anos, você consegue reduzir muito ou até mesmo tirar a medicação. Mas o objetivo da cirurgia é o controle das crises, não a retirada da medicação. Certo. E a gente, então, não pode dizer que a epilepsia tem a cura, ela tem controle. Uma boa parte dos casos a gente pode dizer que ela tem controle. Enfim, embora alguns pacientes, até mesmo depois de um certo tempo, ele começa a ter crise, ele toma remédio, fica controlado, fica 2, 3 anos sem crise nenhuma, com os exames normais, nós estamos autorizados a começar a retirar a medicação. E uma parcela desses pacientes, eles ficam até sem medicação e sem crise. Embora a gente não saiba exatamente o porquê, eu não gosto de usar o nome cura, até mesmo para esses casos, né? Porque a qualquer momento ele pode até ter crise mesmo e a gente não sabe o que aconteceu, se foi realmente o remédio que curou o paciente ou se ele ia acabar com o passar dos anos ficando sem crise mesmo, né? Então, não gosto de usar esse termo cura. O controle eu acho o melhor termo para epilepsia. E a gente pode dizer, então, que a pessoa que tem epilepsia, seguindo o tratamento correto, né, mantendo, porque a gente sabe que quem tem que tomar remédio durante períodos prolongados, que é o caso de doenças crônicas, né, às vezes fica meio desanimado, né, doutor Settel? Mas é preciso seguir o tratamento direitinho e aí vai ter qualidade de vida. Exatamente, assim, é claro, a gente sabe que tomar medicação todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, isso ninguém gosta, até mesmo a gente vai tomar antibiótico por 2 semanas, reclama. Reclama. Você imagina você tomar a vida inteira 2, 3 vezes ao dia. É realmente complicado, a gente entende isso. E uma das características que alguns remédios mais modernos têm é a redução do número de vezes ao dia. É verdade que nem sempre a gente consegue, mas algumas vezes você consegue reduzir para 1, 2 vezes ao dia, que isso ajuda bastante. Porém, conseguindo o controle da epilepsia, o paciente ele não só pode, como deve ter uma vida normal. Trabalhar, fazer esporte, atividade física, casar, ter viajar, filhos. Exatamente. Aí, assim, a questão de casar e ter filho, vamos conversar a respeito das mulheres com epilepsia. Aí é um pouco, em algumas situações, toda mulher epilética que deseja ter filho, claro, pode ter filho, mas precisa conversar com o seu neurologista a respeito do que significa. Muitas vezes algumas medicações utilizadas elas podem ser, principalmente no começo da gestação, no primeiro trimestre, que é onde forma o sistema nervoso central, e os outros órgãos, ele pode causar malformações. Então, acho que isso precisa Tem ser pesado. Planejado, né? Exatamente. Exatamente. Precisa ser conversado antes de se ter um filho. Bom, e por que Dia do Roxo? Então, o Dia Roxo, na verdade, foi uma menina que tinha epilepsia, uma jovem adolescente que tinha epilepsia e que associou o roxo ao estado de ânimo, de humor dela, por conta do preconceito com a epilepsia. Então, ela associou isso e isso foi uma coisa interessante que as pessoas abraçaram e levaram isso ao invés de se ficar para baixo com isso. Não, vamos utilizar o roxo como uma bandeira para levar o conhecimento sobre a epilepsia para o mundo inteiro. Muito bem. Eu vou